Fala, família vascaína, aqui é o Eduardo Maiolo, esse é o canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro, trazendo mais um vídeo para o canal, vídeo de domingo, né, nesse final de domingo, uma vez que acho que a gente está se aproximando aí das 11 horas da noite, né, das 23 horas desse domingo, domingo terminando. A gente vai falar de Vasco, a gente vai falar dos protestos da torcida do Vasco hoje em frente a São Januário. Eu vou dar minha opinião aqui para vocês e vou falar também de alguns acontecimentos que acabaram, né, acontecendo devido a esse protesto de hoje, né? Teve aí presidente do Conselho Fiscal pedindo renúncia e até ameaças, né, de segundo vice-presidente geral do Vasco da Gama, ameaças aí à família do Renato Brito. A gente vai falar sobre isso tudo e muito mais aqui no canal Vascaíno Norte e Sul. Mas antes de mais nada, peço a vocês aí o joinha, o like, peço que se inscreva no canal e ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis que vocês puderem compartilhar para impulsionar o canal na plataforma no YouTube. Gente, vamos falar de Vasco. Amanhã tem seleção brasileira. Amanhã é feriado aqui em Paracambi, tá? Dia de São Pedro de São Paulo, feriado, são os padroeiros da cidade, então é feriado aqui em Paracambi, mas eu vou trabalhar de qualquer maneira, né? Vou trabalhar inclusive na hora do jogo, né? Não vai fechar porque o jogo é 2 horas da tarde, horário muito ruim, e dessa forma aí vou assistir o jogo no meu trabalho, que, para falar a verdade para vocês, gente, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, que talvez vocês não saibam. Cada feriado que eu trabalho, eu ganho R$ 100. Então, cara, eu quero que a seleção se lasque toda. Desculpa para quem liga para a seleção brasileira, para quem ainda se preocupa com Copa do Mundo. Esses caras estão cheios do dinheiro, estão cheios do milhão. A CBF tá rica, milionária, e eu tô aqui me lascando e eu tenho que correr atrás do meu, tá? Meus óculos tá sujo, pessoal. Então, cara, eu não quero nem saber. Quando o patrão falou assim, pô, melhor você ficar em casa, ficar de folga, eu falei, não, negativo, tá? Não, então vai ter que assistir o jogo aqui. Eu falei, não tem problema nenhum, patrão, eu assisto o jogo aí e tá de boa, tá? E a seleção tá cheia de dinheiro, cara. Mas enfim, né? A seleção joga amanhã, Rayan em campo, né? Rayan parece mais uma vez titular, uma vez que o Rafinha aí, né? Deram aí 10 dias aí para recuperação dele, e esses 10 dias vão ser completados amanhã, tá? Mas não é só os 10 dias, né? Ele tem que fazer ainda a transição, né? Voltar a treinar com bola e etc e tal, todo aquele processo, né, que o jogador tem que fazer quando volta de contusão. Então não é do dia para a noite, não é apenas só os 10 dias, é mais do que 10 dias. Então, dessa forma, Rayan vai a campo amanhã. Pessoal, mas olha só, o que importa aqui, desculpa, tá, pessoal, tô limpando meu óculos, tá? Que tá embaçado pra caramba. O que importa aqui é o nosso clube, é o Clube de Regatas Vasco da Gama, e a gente vai falar dos acontecimentos de hoje. Olha, eu tava na casa da minha sogra, tava fazendo um churrasco lá com meu cunhado e tal, com a minha esposa, e tô fazendo esse vídeo aqui no final da noite, deve subir de madrugada. Ó, vai ter vídeo aí do quadro Jogos da Minha Vida, talvez eu coloque no ar aí amanhã de manhã, tá? Vou tentar gravar hoje para poder subir amanhã de manhã, mas vai ter, vou trazer um jogo aí contra o Botafogo que eu pulei, cara, de 1994 pelo Campeonato Carioca, aí a trajetória do tricampeonato, né, do tricampeonato carioca, um jogo que eu fui e que eu acabei pulando. Eu já pulei para 95, 96 e acabei pulando esse jogo sem querer, e eu lembrei que eu estava nesse jogo também. Foi o jogo lá que eu fui com meu amigo, que é o Urubu, e que foi ver um Vasco e Botafogo, foi para a torcida do Vasco comigo. Eu vou contar essa história para vocês no quadro Jogos da Minha Vida. Mas vamos falar do protesto de hoje, né? Hoje teve o protesto da torcida do Vasco em frente a São Januário. Olha, eu vou falar para vocês, sinceramente, não achei uma coisa assim grandiosa, enorme, monumental. Eu não fui, tá? Eu não vou aqui criticar, porque até porque eu não fui, eu fiquei em casa.
Cara, eu moro em Paracambi, é longe, tá? Não é ali na esquina, não é como na época que eu morava no Meia, no Caxambi, que eu pegava uma Kombi e estava em São Januário, tá? Não é. Então, assim, é distante, foi 11 horas da manhã, se eu não me engano. E outra coisa também, final de mês, sem grana e coisa e tal. E, cara, é tudo ali um combo, né? Que impede de você ir, de você comparecer. Mas bacana quem foi. Só que eu tenho uma opinião que é o seguinte: o protesto de hoje não teve ali um efeito prático. Mas acabou tendo sim, porque o presidente lá do Conselho Fiscal pediu renúncia, né? O tal do Schroeder, né? Eu vou trazer o nome dele aqui já já. E dessa forma aí, eu tô até com o nome dele aqui, Marco Norsi Schroeder, né? Pediu renúncia do Conselho Fiscal e, assim, para isso ali serviu. Só que essa renúncia aí do Schroeder, né, a gente não sabe se é depois para ele se juntar às outras raposas fiopudas lá para tentar dar um impeachment no Pedrinho, né? Ele sai de cena, sai da diretoria para ficar de fora ali para ajudar a arquitetar para dar uma rasteira no Pedrinho. Eu não sei se foi para isso, tá? Mas enfim, né? Tem imagens aí do protesto, pessoal mandando Salomão tomar caju, mandando Felipe Carregal também tomar caju, a 777, enfim, né? E pessoal esticando faixas ali, queremos a venda da SAF para o Marco Lamáquia, Lamáquia vem aí, o bicho vai pegar. Cara, eu acho que a manifestação não tem que ser essa. Não é pedir para o Marco Lamáquia comprar a SAF do Vasco, isso daí ele já quer fazer, tá? Eu acho que a manifestação tem que ser a exigência da saída desses caras do meio político do Vasco da Gama, tá? Paulo Salomão, Felipe Carregal, entre outros ali, né? E pedir também para a 777 parar de interferir na vida do Vasco, no caminho do Vasco, porque esses caras, eles não estão preocupados com o bem do Vasco. Cara, eu vi ali um vídeo do Eduardo Baran, acho que é Eduardo Baran o nome dele, se eu não me engano, tá? Eu não aprecio muito ele não, tá? Mas ele falou uma coisa que faz você pensar, né? Ele falou o seguinte: porra, o José Roberto Lamáquia, porque assim, já tá escrachado, né? Não é o Marco Lamáquia que está comprando o Vasco, é o José Roberto Lamáquia, é o pai, é o dono da Crefisa, tá? Marido da Leila Pereira. O detalhe, né? Estão falando aí posteriormente, quando a Leila Pereira sair do Palmeiras, trabalhar na SAF do Vasco também. Cara, ela é sócia vitalícia do Palmeiras. Ela é sócia vitalícia do Palmeiras. E as palavras do José Roberto Lamáquia, os últimos comentários dele ali, a opinião que ele deu ali sobre o momento político do Vasco, repercutiu muito mal lá dentro do Palmeiras, ao ponto do Conselho Deliberativo do Palmeiras querer fazer uma reunião, tá? Eles estão querendo fazer uma reunião para falar sobre as palavras do José Roberto Lamáquia, sobre a política do Vasco, sobre querer comprar o Vasco, a vontade que ele tem de comprar o Vasco. E, cara, isso repercutiu mal, caiu como uma bomba dentro lá do mundo alviverde, tá? Dos nossos co-irmãos lá, palmeirense lá, o negócio não foi bem visto, não. E, cara, eu não gosto disso, porque a mídia já está falando de conflito de interesses. Já dá mais munição ainda para ela para ratificar isso. Porque já está escancarado. É o José Roberto Lamáquia, na verdade, que está querendo comprar o Vasco. Não é o Marco Lamáquia. O filho dele está de testa de ferro. Está de testa de ferro na parada. Tá? Enfim, mas vamos lá. Aí, quer dizer, então, o José Roberto Lamáquia deu essas palavras, né? E eu perdi o fio da meada aqui, né? Mas tiveram ali manifestações, inclusive um drone, né? Mostrou ali, né, como estava a manifestação. Vocês podem ver aí nas imagens
que não tinha muita gente, tinham ali cerca de 100 torcedores, ali mais ou menos, né? E o Baran, lembrei, o Baran, ele veio num vídeo falar que, porra, o José Roberto Lamáquia afirmou que só compra o Vasco se o Pedrinho estiver de frente como presidente. Ué, se a compra é do Vasco, do futebol do Vasco, da SAF do Vasco, por que só o Pedrinho tem que estar de frente? Por que ele não pode comprar o Vasco com outras pessoas estando de frente? Ah, então o negócio é com o Pedrinho e não com o Vasco? Ele levantou essa bola, tá? Então, assim, isso dá a entender o quê? Conflitos de interesse. Por quê? Porque eu quero comprar o Vasco com o Pedrinho no poder, porque o Pedrinho vai ganhar alguma coisa, ou o Pedrinho vai se beneficiar de alguma forma. Isso daí que dá a entender. Vocês estão entendendo? Só que assim, eu não acredito nisso. Eu acredito que ele quer comprar com o Pedrinho, porque quem está ali querendo derrubar o Pedrinho, querendo dar uma rasteira no Pedrinho, né? Não presta, não vale porra nenhuma, sabe? É tudo raposa fiopuda, tá? E também, cara, tem as duas faces da moeda, né, cara? A gente pode falar que talvez a administração do Pedrinho tenha errado ou tenha agido mal em determinado momento ali na gestão, talvez, né? Eles entraram ali com esse processo ali com alguma razão, mas também, cara, quem está entrando com o processo, quem está querendo tomar o poder de volta, também não vale nada, cara. Eles não estão querendo recuperar o poder do clube para fazer o bem para o clube. Eles querem recuperar o poder do clube para estar no poder do clube. Já falaram até em empresa aí na Ilhas Caimães aí para poder comprar a SAF do Vasco no lugar do Lamáquia. Já falaram nisso já. Entendeu? Escutei falar nisso. Que tem aí uma empresa já pronta para mostrar ali que o Pedrinho está falando besteira, que só o Lamáquia apareceu, que o Pedrinho afirmou que só o Lamáquia apareceu como o real interessado na compra da SAF do Vasco, que outros ali assinaram NDA, outros ali até assinaram alguma coisa e tal, mas não demonstraram interesse. Caso ali do Marinax, lá, o grego, né, do Olympiacos, do Nottingham Forest também, o clube lá do Cuiabano, caso lá do outro do italiano lá também que foi especulado, mas diz que assim, que nada de relevante. Só o Lamáquia demonstrou interesse em comprar a SAF do Vasco. E o pessoal da oposição quer mostrar que tem outros interessados em comprar a SAF do Vasco, inclusive uma empresa das Ilhas Caimã. Puta que pariu, cara. Agora vocês imaginam que empresa é essa das Ilhas Caimã? Vocês imaginam que empresa... Sério, é melhor vender pro Lamáquia mesmo, né? Melhor vender pelo certo ou pelo duvidoso ali. Cara, não tem anjinho em nenhum dos lados, cara. Nem do lado do Pedrinho, nem do outro lado. Não existe anjinho nessa história, tá? Começo de conversa aqui. Não existe anjinho nessa história, tá? Mas entre vender o Vasco para um pessoal das Ilhas Caimã, o Vasco vai ser vendido de qualquer forma, independente do Pedrinho ficar, do Pedrinho não ficar. Se o Pedrinho não ficar, o Vasco vai ser vendido para outro, cara. Esse que é o problema. Esse que é o problema, tá? E tudo isso que está acontecendo está atrapalhando o andar do clube, cara. O Vasco tem que contratar, o Vasco tem que contratar técnico, sabe? E tudo isso está travando. Eu vou falar disso já já, tá? Então, vídeos aí, né, que vocês viram, né? E o Fabinho da Força Jovem falou, né, sobre o momento, diz que tem que vender aí pro Lamáquia, tem que ser feito com transparência, né, claro, e outro investidor não seria bom, é o que eu estou dizendo aqui. Eles vão vender o Vasco de qualquer maneira para alguém, né? E o Fabinho da Força Jovem, presidente da Força Jovem, está dizendo que outro investidor não seria bom, que é melhor vender para o Lamáquia, que todo mundo conhece. É dono da Crefisa, deu certo no Palmeiras, esse tipo de coisa, né? Diz que a interventora disse que iria, né, ouvir todos os lados e tem que ouvir também, principalmente a torcida. Ela tem que ouvir os dois lados, tanto a situação como a oposição,
E tem que ouvir também um terceiro lado, que é o torcedor vascaíno, que é o principal patrimônio do Vasco da Gama. Sem a torcida, o Vasco não existe, cara. Então, realmente, eu dou razão aí ao Fabinho. Eu que fui crítico quando ele veio aí anunciar negócio de festa com aliadas, com a torcida do Palmeiras, com a torcida do Atlético Mineiro. Porra, isso não é hora pra festa não, cara. Isso não é hora pra festa não. A gente tá num momento sério, decisivo. É hora pra focar aí na porra do clube, tá? Pra tirar o clube dessa merda que tá passando aí juridicamente, na política. Esquece festa, deixa a festa lá pro final do ano, quando tudo tiver resolvido, tá? Aí diz que o presidente da GDA também, o tal do Foca, também falou a respeito disso. Diz que mais uma vez essa questão, né, de justiça interferindo em algo que já estava encaminhado. Realmente, cara, é a mesma coisa lá em 2020, eu vou mais uma vez tocar nesse assunto. Lá em 2020, quando o Levinciano ganhou para presidente do Vasco, eles judicializaram a porra das eleições. É esse mesmo grupo, é esse mesmo pessoal, são as mesmas pessoas, cara. A diferença é que o Mussa não está participando, é o que a gente acha, né? Ou talvez esteja, a gente não sabe, tá? O Carlos Jasso Mussa lá, ele não está participando dessa vez, que a gente pensa, mas ele foi lá, ele judicializou, ele impôs ali uma eleição virtual, online, que não existia no estatuto, tá? Foi na justiça para enfiar essa porra goela dentro do sócio, entendeu? E deram a pernada no Levinciano, que era o legítimo presidente na época. São os mesmos modus operandi. É o Paulo Salomão achando liminar, correndo atrás de liminar para poder interferir nas coisas. É a mesma coisa, cara. São os mesmos personagens de sempre, tá? E o conselheiro e o presidente do Conselho Fiscal, como eu falei anteriormente, da SAF, o Marco Norsi Schroeder, pediu renúncia, tá? Renunciou ao cargo, né? E eu vou ler a carta aqui do Schroeder da sua renúncia, né? E foi ele, inclusive, quem denunciou ali quando a 777 retirou uma quantia lá da SAF do Vasco da Gama como empréstimo, né? E a 777 ela fez um aporte e logo em seguida ela tirou uma quantia ali elevada, significativa, né? Que para fazer o empréstimo ali da SAF do Vasco para colocar numa outra empresa, se eu não me engano, até numa empresa ali da irmã do Josh Ruander, né? E aquilo ali foi uma brecha, foi ali um pontapé inicial para o Vasco entrar com processo para afastar a 777. Agora, para você ver, né, cara, o Schroeder pegou, acusou o negócio da 777 e agora tá ali no Conselho Fiscal exigindo transparência do Pedrinho. Aí é complicado, cara. Tu não sabe em quem você acreditar. Você não sabe se o cara tá ali, de repente, virou a casaca e tá querendo sacanear o Pedrinho, ou então se ele realmente tá vendo alguma coisa de errado. A gente não sabe, cara. As coisas no Vasco são muito obscuras. Então, segue a carta aí do Schroeder, né? Que diz o seguinte, olha. Um cópia para a gestora, interventora judicial Vasco SAF, senhora Samanta Mendes, né? Presidente do conselho. Vou botar a carta aí para vocês verem. Aqui, ó. Vou botar aqui, tá? Fala o seguinte, ó. Prezados senhores, senhoras e senhores, na qualidade de presidente e membro do Conselho Fiscal da Vasco da Gama SAF, venho por meio desta apresentar minha renúncia aos referidos cargos com efeitos a partir de 31 de julho de 2026, conforme previsto no Estatuto Social do Vasco da Gama SAF. Os mandatos dos membros do Conselho Fiscal perduram até a realização da Assembleia Geral Ordinária de cada exercício. O artigo 16 estabelece a realização da AGO até o dia 30 de abril de cada ano. E entre outras matérias, o artigo 17 prevê a deliberação sobre a demonstrações financeiras, tá? A eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, bem como a definição de remuneração dos administradores, considerando que até a presente data não foi realizada a Assembleia Geral Ordinária de 2026, situação igualmente verificada em exercícios anteriores, entendo necessário formalizar
minha saída, concedendo, contudo, prazo suficiente para que os acionistas possam indicar e eleger o substituto adequado durante o período da transição. Ou seja, como não foi feita essa AGE em abril, que sempre é feita, tá? Ele não gostou disso, ele foi contra, ele não foi a favor e ele pediu para sair fora, né? E da mesma forma ali, ele reivindica, né, que ele fala que teria que ser feita essa AGO. Espera aí que eu perdi meu raciocínio aqui rapidinho, que eu quero lembrar de uma coisa que eu ia falar, tá? Que ele falou que isso era feito todo ano e dessa vez não foi feito, então ele pediu para sair. Ah, lembrei, ele pediu, quando ele acusou o negócio da 777, ele já tinha pedido renúncia, ele já tinha pedido para sair a gestão do Pedrinho ou convenceu a continuar, tá? Aí ele continuou, agora dessa vez ele pediu para sair de vez, né, devido a esse acontecimento. O momento vivido pelo Vasco da Gama SAF, especialmente em seu processo de reconstrução financeira e de governança, exige, em minha opinião, administradores legitimamente avaliados e eleitos pelos órgãos competentes previstos no Estatuto Social. Registro também minha preocupação com a necessidade de evolução da governança corporativa da companhia. Precisamos avançar para que o Vasco SAF não permaneça presa às práticas do passado. Sem gestão, governança, mecanismos sólidos de controle e dificilmente alcançaremos o Vasco que todos desejam construir. Entendo como fundamental a implementação de processos formais e permanentes de compliance aplicáveis aos diretores e membros do Conselho de Administração e Fiscal, inclusive como requisito prévio para posse e permanência nos cargos. Da mesma forma, considero necessária a adoção de compromissos de quarentena relativamente à participação em negociações, contratos ou posições vinculadas à Vasco SAF. Aproveito ainda este momento para reafirmar a necessidade de a Vasco SAF desenvolver alternativas de governança e financiamento que assegurem sua continuidade e sustentabilidade de longo prazo. Contudo, sinto-me na obrigação de registrar que não disponho das informações necessárias para avaliar se as operações em discussão neste momento representam um bom ou mau negócio para a companhia. O Vasco necessita de investidores, mas isso não significa aceitar qualquer modelo de acordo. Transparência é elemento indispensável em negociações desta relevância. O futebol brasileiro já possui histórico de operações insuficientes esclarecidas e não podemos continuar contribuindo para esse cenário, né? Aí, para terminar, por fim, agradeço a oportunidade de ter exercido a função e reitero meu compromisso pessoal com o fortalecimento institucional, financeiro e esportivo do Vasco da Gama, atenciosamente. Marco Norris Schroeder. Cara, olha só, ele fala muito aqui em compliance, em transparência, tá? E que o investidor não tem que chegar assim comprando o Vasco de qualquer maneira. Eu concordo com ele, tá? Só que quem são eles? Quem são eles para falar de transparência, para falar de compliance e para falar, né, em cuidado com investidores para comprar o Vasco, uma vez que eles participaram da venda do Vasco para 777, tá? Esses mesmos personagens participaram da venda do Vasco para 777, cara. Eles estavam, não foi só o grupo do Salgado sozinho que vendeu o Vasco para 777, não. Eles participaram de toda a operação. Eles participaram de todos os trâmites, eles foram coniventes, tá? Inclusive juridicamente, através do Dr. Paulo Salomão. Então não venham com essa, cara. O que eu não tolero, o que eu não suporto é hipocrisia, tá? Não estou aqui dizendo que o Pedrinho é certo, que o Pedrinho faz uma gestão maravilhosa. Longe disso, tá? Eu era contra a venda do Vasco, ainda sou contra a venda do Vasco, só que da maneira que tá, essa porra dessa guerra, cara, deixa o Vasco na mão lá do Lamarca mesmo, deixa o cara tomar conta, porque, cara, não dá mais, cara.
tá difícil, cara. O clube só se atrasa nessa guerra política. O clube, porra, só trava, sabe? Mais ainda, o clube tá travado, sem poder contratar, sem poder fazer nada. E eu vou falar aqui para vocês a consequência que está tendo atualmente toda essa ação que teve, né? Então tá complicado. Agora é o seguinte, olha, mudando de assunto rapidinho, o print do WhatsApp revela movimentação de oposição, né? E eu vou ler a matéria aqui para vocês, que é o seguinte, cara, o negócio é sério. Parece que estão querendo jogar o Pedrinho pro alto. Então eu vou botar o print aqui para vocês, né? Print aí de conversas no WhatsApp. Entra aí o vice-presidente aí, o tal do Renato Brito, o Luiz 30, o tal do Renatinho, o Renato Brito, que é o Renatinho, o vice-presidente de Engenharia e Obra, além dos exonerados Silvio de Almeida e o Rafael Avelar, o Puga, tá? Que a interventora, a Samantha, né, a Samantha Longo, né, toda Samantha Mendes Longo, parece que ela teria antecipado, tá, o relatório, né, do que está acontecendo na SAF do Vasco, das primeiras movimentações, que ela teria acho que 15 dias para apresentar esse relatório. Então parece que ela já está antecipando esse relatório justamente para ele servir de precedente para dar um impeachment no Pedrinho, né? Lembrando que no dia 3 de julho terá uma Assembleia Geral, terá uma reunião do Conselho Deliberativo para falar desse afastamento do Pedrinho, né, da gestão dele, da galera dele também, da administração, né, da diretoria do Pedrinho, né? Eles vão lá fazer uma reunião e parece que vai ter um novo protesto em São Januário justamente por causa disso. Aí sim eu acho que esse protesto tem que se valer. Esse protesto sim será importante no dia 3, porque dependendo da conclusão que eles chegarem, eles podem decidir aí por uma votação de impeachment do Pedrinho, para tirar ele do circuito de vez, né? Apesar de que eu vi algumas matérias dizendo de que parece que não se tem essa vontade, não se tem essa ideia, apesar de ser possível pela lei, pode ser possível, pode acontecer, mas por enquanto ainda não cogitam esse tipo de coisa, né? E seria uma coisa inédita no Vasco, né, cara? Um presidente empichado, uma vez que, porra, nós tivemos Eurico Miranda, nós tivemos o Jorge Salgado, que, porra, que destruiu o Vasco. O Jorge Salgado destruiu o Vasco e não sofreu nenhum processo de impeachment. Até agora não foi punido, não sofreu nenhuma punição por essa venda ordinária que ele fez para 777, que ainda estão investigando esta merda, né? E, cara, seria uma coisa inédita, cara. Seria uma coisa inédita. O Pedrinho não é perfeito, mas, porra, ele ser empichado, acho que já é um pouco demais, tá? E a matéria diz o seguinte: exclusivo urgente. Via o WhatsApp um grupo denominado G5, CRVG, aparenta se movimentar nos bastidores. O grupo é formado por 3 vice-presidentes, o Renato Brito, o Renatinho, né? O vice-presidente geral José Luiz 30, o vice-presidente da integração e o Luiz Guedes, vice-presidente de Engenharia e Obra, além dos exonerados Silvio de Almeida e o Rafael Avelar, o Puga, tá? A primeira mensagem é a de Silvio, que relata: será via Samantha. Logo em seguida, Samantha, a interventora, tá? Logo em seguida, Renato escreve: tem que sair no primeiro relatório, seguido da mensagem de 30, a qual relata: Amodeu tem que falar. O Carlos Amodeu, o ex-CEO do Vasco, né? Segundo nossa apuração, fontes dentro do Vasco enxergam tal movimento como uma armadilha para o presidente Pedrinho. O movimento da gestora judicial indicada pela quarta vara empresarial em antecipar a apresentação do relatório é visto como parte do jogo de xadrez arquitetado pela oposição. Informações ainda dão conta de que Felipe Carregal, ex-vice-presidente jurídico, era o candidato à presidência ideal para o grupo. Puta que pariu! Aí, meu irmão, aí fecha as portas de São Januário, porque, cara, porra, as raposas iriam estar tomando conta mesmo, tá? Mesmo com a exoneração do ex-vice-presidente, os dissidentes assumiram a presidência com assumiriam
assumiriam a presidência com o impeachment, que, segundo pessoas ligadas à atual gestão, está sendo articulado. Fontes suspeitam que a presença de Samantha está totalmente atrelada ao lado político, que é personificado na figura de Carregal. Segundo José Roberto Lamáquia, o Lamáquia que fez essa acusação, tá? A advogada foi administradora judicial na recuperação judicial do grupo. Ela era que era administradora na recuperação judicial dessa galera. Quando o Vasco entrou em recuperação judicial, ela era administradora. Por isso que ela foi escolhida, né? Oi, que tinha Silvio de Almeida como CFO e Marco Nossi Schroeder como CEO. Em entrevista ao canal Atenção Vascaíno, Pedrinho havia falado sobre os dois. Segue aspas. O Schroeder é sócio do Silvio, que é sócio do Carregal, e que hoje são oposição a mim. Fecha aspas aí pelo que o Pedrinho falou. Pessoas ligadas à gestão atual acreditam que o relatório será a finalização do golpe, tendo o presidente Pedrinho impeachmentado. Então, cara, é uma situação complicada, cara. É um tal de briga pelo poder que... Vou te contar uma coisa, cara. E o Renato Brito, ele veio e respondeu, né, a essas acusações, tá? Segue aí o que o Renato Brito vai falar. Renato Brito, vice-presidente-geral do CRVG, se pronuncia oficialmente em suas redes sociais após vazamento de print do grupo político do Vasco no WhatsApp. Pessoal, esse é o grupo de gestão do CRVG. Esses eram os 5 que de fato tocavam o CRVG. Existe há algum tempo, né? Eram os 5 ali que ficavam a par de tudo que acontecia no clube, sabe? Lembra daquela acusação da limitação de poucas pessoas ali a parte das operações principais do Vasco da Gama? Era esse G5 aí, tá? E ele continua, sobre esse print é bem fácil de explicar, apesar de ninguém ter me ligado para perguntar. Crítica que já sofri algumas vezes. Estávamos debatendo a situação atual e eu ponderei que seria necessário no primeiro relatório da Samantha que os principais pontos da liminar fossem esclarecidos. Simples como isso. Tudo que eu acho sobre a nossa atual situação já relatei ao presidente por 2 vezes, inclusive apresentando provas. Desde então me afastei completamente e continuei tocando CRVG e o tema estádio. Pode perguntar o que quiser que estou disponível para falar absolutamente tudo. Estou à disposição de toda a imprensa. Abraços. Aí foi no X, tá? Renato Brito falando aí pela sua rede social no X. E devido a tudo isso, cara, o Renato Brito sofreu ameaças, tá? Além dele, a sua família também tem sofrido ameaças aí constantes, né? Disse que a família aí sofreu ameaça, falou ao Eduardo Alves, né? O Eduardo Alves do Analisa Vasco que trouxe essa informação e ele diz que por isso que não concedeu entrevistas ainda. Então, Renato Brito ele se manifestou nas suas redes sociais, mas ele não concedeu entrevista pelas ameaças que ele veio sofrendo, ele e a família dele, inclusive. Diz que são ameaças constantes. Cara, eu sou contra a violência, tá? Eu sou radicalmente contra a violência, mas, porra, cara, tem determinadas coisas que parece que você tem que dar uma intimidada nos caras para ver se eles acordam, para ver se eles se ligam, porque enquanto você é bonzinho, enquanto você protesta e você reclama de maneira educada, parece que eles cagam na tua cabeça, né? Então é complicado, eu não sei nem o que pensar sobre isso daí, cara. Eu sei que então tá tendo essa suspeita de querer jogar o Pedrinho pro alto, que eu acho que vai ser uma puta de uma sacanagem, tá? E o Renato Brito veio falar que não, que é uma reunião normal que eles sempre fazem e que ele já falou, inclusive, isso na cara do Pedrinho várias vezes, já falou com o Pedrinho várias vezes, ele sabe disso, mas enfim. Mas o Pedrinho, na entrevista para o Flávio Dias, ele falou, né, dos sócios, dos tais sócios, e citou o nome deles todos. Então, quer dizer, onde há fumaça, há fogo, tá, pessoal? E olha só, cara, parece o caminho do Vasco para se livrar da 777, ele está traçado, porque lá na Itália, o Genoa foi vendido para o tal do Dan Succo, né? Que ele é fundador da tal da Mob Expert, né? E esse Dan Succo comprou o Genoa
77% das ações por 45 milhões de euros, tá? A ACAP tentou ir à justiça, mas a justiça deu ganho de causa ao tal do Dansuco, né? Porque a justiça lá italiana entendeu que a ACAP, né, que era dona, a que se tornou ali, né, a dona da 777, já que a 777, entre aspas, faliu, né? A justiça entendeu que a ACAP não tinha nada que reivindicar, né? É a mesma coisa no caso do Vasco da Gama, cara. O que a 777 tem para reivindicar, cara? Se eles, caralho, cagaram tudo, cara. Se eles, porra, não cumpriram nada com o que estava em contrato, deixou faltar um monte de coisa, fizeram uma gestão temerária do cacete. Então, o que esses caras ainda têm que reivindicar? É porque a nossa justiça aqui é totalmente ao contrário, cara. A justiça desse país, dessa merda de país, cara, ela é totalmente, além dela ser preguiçosa, além dela ser lenta, sabe? Ela é totalmente ao contrário. É por isso que o Vasco ainda tá atrelado. Todos os clubes que estavam no controle dessa 777 já se livraram dela. Só o Vasco continua ainda com o rabo preso, cara, nessa porra. Você tá entendendo? A situação do Vasco já era para ter sido resolvida há muito tempo, cara. Mas além de ter a ratazana dentro do clube que trava um clube, que atrasa o clube, ainda tem esta merda de justiça que a gente tem nesse país. Então é complicado pra caramba, cara. É muito complicado, cara. O 12º relatório da administração da administração que, cara, a judiciária confirma que o Vasco segue, tá? Que o Vasco segue cumprindo a RJ, né? E pagando aos credores, tá? E a RJ avança. O Vasco tem pago aos credores, tá? O Vasco tá pagando os credores aí tranquilamente. O pessoal tá vendo, teve relatório agora e diz que a RJ está sendo feita, cara. Está sendo conduzida da melhor forma possível, da maneira que a justiça ordenou, tá? Então, cara, então não tem porquê. Que gestão temerária é essa, cara? Que estão fazendo? Ah, tudo bem, o planejamento tá errado, jogadores horrorosos vindo jogar no Vasco ali, porra, sendo caros, comprado por uma exorbitância. Tá entendendo? O planejamento tá errado? Pode estar errado, mas, cara, enfim, estão dizendo que não passou nada pelo Conselho Fiscal. Cara, é muita coisa, cara. É muita coisa ali que a gente não sabe o que acontece ali dentro. Poucas pessoas sabem. E é muito complicado, cara. Olha só, o Vasco vai recorrer para anular a condenação do tal do Tais, né? Por indenização de 30 milhões a Ramon Dias. Lembra que o Vasco disse que o Ramon Dias pediu demissão, né? Só que parece que a FIFA entendeu que não foi dessa maneira, que entendeu que o Ramon Dias não pediu demissão e agora o Vasco sofreu uma sanção aí de 30 milhões de reais para pagar de indenização ao Ramon Dias e ao Emiliano Dias também, o seu filho, né? E agora o Vasco está recorrendo aí ao TAS, que é o Tribunal Arbitral do Esporte, e o julgamento será aí no dia 24/6. Ainda tem mais essa pendenga, né, cara? Ainda tem mais essa pendenga para resolver. Olha, prazos judiciais suspensos no Rio de Janeiro por força do ato executivo de 103 de 2026. Quer dizer, segunda-feira não tem nada, a justiça não vai fazer nada, tá? O Vasco parece que vai entrar com... O grupo do Pedrinho vai entrar aí com um agravo de instrumento para reverter essa ação da juíza lá, tal da Caroline ou Caroline, sei lá como queiram, né? E só que na segunda-feira não vai dar para fazer nada não, tá? Porque parece que não vai funcionar nada na justiça, a justiça não vai fazer nada segunda-feira, deve ser devido ao Jogo do Brasil, com certeza. Então só a partir de terça-feira que nós teremos aí alguma novidade ou não, né? Vamos ver, vamos aguardar. Vamos falar agora de técnico, gente. Então olha só, todo esse imbróglio que está acontecendo com o Vasco tá atravancando o clube, né? Na janela aí de meio de ano, nessa parada, o Vasco já devia estar se preparando, pensando na volta para o Campeonato Brasileiro e das outras competições, mas não, cara, você tem que enfrentar esse caralho desse imbróglio aí, né? E uma das questões aí é sobre técnico, né? O Frank Carvalho lá do Botafogo
diz que parece ter uma proposta para ele aí de 18 meses aí de contrato, né? Até dezembro de 2027. E a interventora já tinha autorizado, inclusive, ao Vasco pagar a multa rescisória dele, que é em torno de 350 mil euros, tá? Só que o técnico está vendo ali a possibilidade de aceitar ou não a proposta do Vasco, que ele não quer sujar a imagem dele com o Botafogo. O Flávio Dias, do canal Atenção Vascaíno, diz que o técnico tem conversado sim com o Admar Lopes, tá? Ele tem conversado com o Admar Lopes, inclusive sobre reforçar o elenco, tá? E que é mentira esse negócio de que não chegou nada nele, que ele não tem conversado com ninguém, que ele tem sim conversado aí com o Admar Lopes constantemente, tá? Inclusive, tem queixas aí do Botafogo de que o Admar Lopes ficou falando com o técnico no nome da Leila Pereira, para ele vir para o Vasco, porque o Lamarca vai comprar o Vasco, que a Leila Pereira não sei o quê. Cara, isso daí é complicado, tá? Agora tem que ver quem é que tá mentindo. Se é o Textor que está inventando isso, uma vez que há denúncias, tá? Que a 777 lá em 2024, quando ela foi tirada do comando do controle da SAF, ela se reuniu ali com federação, com alguns clubes, como o próprio Botafogo, né? Ela procurou o Textor, procurou a SAF do Curitiba, procurou a SAF do Atlético Paranaense, se eu não me engano, a SAF do Cruzeiro lá, o Pedrinho BH, procurou a FERJ, procurou a CBF, procurou até políticos em Brasília, cara, tá? Procurou até gente lá do Senado e o caralho a quatro para ganhar apoio, além de opositores do Pedrinho dentro do Vasco da Gama, tá? Particular ali para poder voltar ao poder do futebol do Vasco. Então, cara, para o Botafogo tá falando isso daí, dizendo que o Admar Lopes está falando em nome de Leila Pereira, é justamente para querer sacanear o Vasco, né? Para botar esse negócio de conflito de interesses aí em evidência, tá? É assim que eu enxergo, Aí o Martim Palermo, né, o argentino, Martim Palermo, também foi especulado no Vasco da Gama, só que o técnico falou e disse que não recebeu nenhuma proposta do Vasco. Não veio nenhuma proposta do Vasco para ele não sabe de nada. Isso aí foi uma notícia aí da Cazé TV, tá? E, porra, todo esse imbróglio atravancando nas negociações, inclusive com o Nelson de Ossa. O Vasco estava adiantado nas negociações lá com o volante colombiano, tal do Nelson de Ossa, e agora dificultou a coisa, o negócio travou. Por quê? Porque o Vasco não mostrou garantias financeiras ao Real Betis para contratar o jogador, tá? Dessa forma, tem outros clubes de olho e parece que o Real Betis já está pensando em abrir negociações com outros clubes. Clubes como o Urubu, de olho no jogador, o River Plate, o Panathinaikos da Grécia, o Besiktas e o Monterrey do México, cara. Então, se as coisas no Vasco não destravarem, vai ficar complicado, tá? Olha, o vídeo tá com 43 minutos, gente, mas é muita coisa para falar, vocês me perdoem, tá? Então, quer dizer, cara, tudo esse imbróglio aí, travando o Vasco, travando o planejamento do Vasco, cara, e independente, cara, eu não tô aqui a favor do Pedrinho, eu não tô aqui a favor de ninguém, eu só acho que essa atitude, que esse ato aí que fizeram aí, essa intervenção, não tá sendo bom pro clube nesse momento, cara. Não tá sendo. Tá travando o clube em todos os sentidos, cara. Principalmente aí numa segunda janela de Campeonato Brasileiro. Tá? Vai estar em 17º, na 17ª colocação, na zona de rebaixamento, vai disputar jogos importantes da Copa do Brasil, na Sul-Americana, playoffs aí para passar para as oitavas de final. E, porra, o Vasco tem que se reforçar e não consegue se reforçar. Lembrando, tá, que parece que a CBF abriu um precedente para que os clubes possam contratar jogadores antes da 19ª rodada, tá? Só que tem que ser jogadores aqui do Brasil, não pode ser jogadores estrangeiros, não pode ser jogadores que estão jogando no futebol do exterior, tem que ser jogadores daqui, tá? E pode escrever para poder jogar a 12ª rodada na volta aí da Copa do Mundo, tá?
Olha lá agora do Andrés Gomes, tá? Diz que o Andrés Gomes aí rendeu mais 66 mil dólares, né? Cerca de 341 mil reais, pela Colômbia ter passado de fase, pela tal dos 16 avos, né, da Copa do Mundo, tá? Então, mais dinheiro entrando nos cofres do Vasco por causa do nosso Colômbia, ele que está sendo aí alvo aí de interesse de vários clubes. Parece que o valor dele, o Vasco, se eu não me engano, pagou 4 milhões e meio de euros pelo Andrés Gomes, e o valor dele foi para 11, 12 milhões de euros. E parece que tem muito clube aí já interessado aí no colombiano, mas o Vasco pretende segurar ele aí, pelo menos até o final dessa temporada. Não quer vender o colombiano agora. E falar aqui, para terminar, do Gabriel Peck. Parece que o Bahia fez proposta ao jogador Gabriel Peck, lá ao Los Angeles Galaxy, em torno de 14 milhões de euros, cerca de 82,5 milhões de reais. Aqui uma nota aqui do Bruno Andrade, trazendo aqui, dizendo que o Bahia está indo com tudo para cima do Gabriel Peck, para trazer o Gabriel Peck lá para o tricolor de aço, né, cara? O Grupo City, né, por trás do Bahia, querendo o nosso cria, o Gabriel Peck, né? O Vasco tem 30% aí dos direitos do jogador, e o Vasco, né, lucraria aí uma grana aí em cima dessa transação. Vamos ver, né? Na verdade, eu queria que ele voltasse para o Vasco, né, nesse exato momento. Seria uma ótima para o Vasco da Gama nesse momento. Pessoal, o vídeo é esse, final de domingo. Vai subir de madrugada, vocês sabem, né? Mas desejo a vocês aí um domingo abençoado, um início de semana mais abençoado ainda e produtivo. Fique com Deus, saudações vascaína. Aguarde aí o vídeo Jogos da Minha Vida, né? O quadro Jogos da Minha Vida, que vai ter novidade para vocês. Saudações vascaínas, eu fui.